Jogo Aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom. 100% fibra, 100% Goiana. Veste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Está começando mais uma edição do nosso Jogo Aberto Goiás. Eu, a Tandara e você. Nos próximos 30 minutos vamos nos informar, vamos te informar e vamos também, claro, te emocionar com as notícias do esporte neste final de semana. Claro que o nosso destaque todo especial, a vitória do Vila Nova, que continua forte, buscando a sua vaga para a Série A e venceu na casa do adversário e venceu o Clássico. Um tabu que já vem aí de 8 anos. O Goiás não sabe o que é vencer o Vila Nova há 8 anos e neste ano o Goiás não conseguiu nenhuma vitória em clássico. Vamos falar bastante também sobre a definição do Campeonato Goiano de vôlei. Tem seleção brasileira, tem gols lindos internacionais e tem muito mais para você. A gente começa, Tandara, falando sobre o jogo. Você que esteve lá na Serrinha acompanhando tudo, fazendo a reportagem aqui para o Jogo Aberto. Mais de 11.300 torcedores. Como é que foi o clima? Como é que foi o clima, principalmente do torcedor do Goiás, que o torcedor do Vila Nova não pôde ir? Bom, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Mais de 11 mil torcedores, o recorde de público do Goiás nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida chegou muito otimista, realmente acreditando que o time ia vencer e engatar em uma sequência de vitórias para, quem sabe, continuar lutando pelo acesso. No final das contas, saiu bastante frustrada com o resultado. E a gente não pôde nem ter acesso ali às reações dos torcedores, porque geralmente, né, quando acaba o jogo, eles reagem, eles vaiam, eles gritam alguma coisa, mas o sistema de som da Serrinha colocou um rock altíssimo e não deu para ouvir rigorosamente nada. Quer dizer, já estava armado, né? Ó, se perder, mete rock aí, que é uma coisa rara, né? No som da Serrinha, no áudio ambiente ali da Serrinha, o rock, mas ele apareceu no final do jogo. Mas melhor do que só a Tandara falar é a gente ver como é que foi essa vitória do Vila Nova, 1-0 em cima da equipe do Goiás. Daqui a pouquinho a gente vai ver a classificação, mas do Goiás para cima, todo mundo ainda tem chance matemática de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos primeiro com o capítulo de ontem, a vitória do Tigrão. A vitória contra o Santos renovou as esperanças do torcedor esmeraldino, que chegou confiante ao estádio Ailê Pinheiro. Hoje é dia de nós arrebentar o panetone, né? Hoje nós é 4-0 nesse Vila aí, ó. 4-0 não tem choro, não. Hoje nós vai afundar eles não sobem, não. Hoje, 3-0 pro Goiás. Fora o show de bola. Nossa arrancada para a Série A começou contra o Santos. Vamos ganhar hoje e vamos ganhar mais no mínimo 4, 5 jogos seguidos. Lugar do Goiás na Série A, time grande. 3-1 hoje pro Verdão. Do lado do Vila, o clima era de desconfiança, mas o time entrou em campo com sede de vencer o rival. Aos 20 minutos, João Lucas obrigou o goleiro Tadeu a fazer uma boa defesa. E aos 27, Alisson passou muito perto de abrir o placar na Serrinha. A jogada foi revisada no VAR e Lucas Ribeiro colocou a mão na bola. Pênalti para o time colorado. Na cobrança, com frieza e categoria, Alisson balançou a rede e calou as arquibancadas da Serrinha. O Goiás tentou reagir com Sander, mas a bola foi para fora. E na etapa final, o Verdão passou a pressionar o rival, mas parou nas defesas de Raus. Nos acréscimos, o clima esquentou. Brenner Culano foi expulso após dura dividida com Ralf. O VAR analisou a jogada e a arbitragem anulou o cartão vermelho do atacante. No finalzinho da partida, Gabriel Silva fez a primeira e única finalização do Vila no segundo tempo. E a bola passou longe do gol. Mas a vitória colorada foi decretada no apito final. Mesmo com um bicho milionário,
um caldeirão verde nas arquibancadas do estádio Elê Pinheiro e um recorde de público de mais de 11 mil torcedores no estádio, o Goiás não conseguiu vencer o Vila Nova. Viu o rival se reaproximar do G4 e se vê cada vez mais distante de retornar à Série A do Brasileirão. O jogo não foi aquilo que nós esperávamos, né? Eu vi o Goiás com uma certa dificuldade no primeiro tempo, né? Acabou tomando um gol de pênalti num lance que sempre vai gerar uma certa dúvida, mas enfim. E após o gol, eu acho que o Vila Nova passou a se defender com um pouquinho mais de segurança, né? O Goiás até melhorou na segunda etapa, ficou um time mais leve, chegou mais, incomodou, acertou a trave, mas não conseguiu empatar. Fruto talvez de não ter entendido aquilo que seria o clássico, né? Quando você joga um clássico, seja ele qual for, aonde for, você tem que ter algo mais ao seu favor, né? E não contra. Eu acho que o Vila soube entender melhor o que era a partida, embora tenha se defendido a maior parte do jogo, fez muito bem e nós não tivemos a competência necessária para ir lá e botar a bola na rede. Do lado colorado, o triunfo sobre o maior rival foi celebrado pelo clube. Eu diria que é uma vitória para nos manter forte, para que a gente recupere o ânimo. Os últimos 2 jogos nós tivemos algumas situações que bateu pesado na gente. O último jogo tomando um gol no último minuto, o outro gol como nós tomamos, o pênalti que não deu. Pênalti diferença nenhuma. Eu acho que até o outro foi mais pênalti até do que esse, porque esse também foi muito. Então assim, nós estávamos muito machucados, né? Nós não poderíamos entrar numa derrocada emocional. Eu diria que para isso, para a gente se manter forte, acreditando, mostrar o nosso valor, o nosso potencial. As dificuldades elas continuarão, mas isso serve para a gente continuar acreditando que a gente tem possibilidade de brigar até o final. Uma vitória num clássico é sempre sensacional. Nós já fomos muito humilhados, né? E hoje nós estamos provando e mostrando que nada supera o trabalho e a fé. E é isso que traz os resultados. Mas o Vila hoje ele não se pauta em ganhar clássico, o Vila se pauta em crescer. A torcida colorada não pôde celebrar a vitória na casa do rival, mas a diretoria do clube não perdeu a oportunidade. Bom, a gente falou aqui durante a semana, o Luizinho Lopes estava pendurado. Se ele não conseguisse a vitória, ele seria demitido pelo presidente Hugo Bravo. Ali ao lado do Hugo Bravo não são torcedores, tá? Porque é jogo de torcida única. A diretoria do Vila Nova. O Vila Nova teve um número de diretores e esses diretores puderam assistir o jogo. Bom, em cima das 2 entrevistas, e eu vejo que aí, se a gente for falar da parte técnica do jogo, não foi um bom jogo. E principalmente pelo lado do Goiás, que eu acho que de repente ele foi mal escalado. Mas eu olhando ali a escalação, os reservas, e quem entrou, falei assim, cara, será que realmente ele foi mal escalado? Porque tá difícil escalar a equipe do Goiás. Quando você precisa colocar Rildo, Edu, quando você precisa colocar o Edson como um terceiro zagueiro, ou volante como queira, é que a coisa realmente está bastante complicada. Mas em cima do que falaram os 2 treinadores. O Wagner Mancini falou assim, olha, parece que os jogadores do Vila entenderam melhor o que é o clássico. Espera aí, gente. Se os jogadores do Goiás, nós já estamos no mês de outubro, eles não sabem o que é um clássico Goiás e Vila Nova, ainda mais jogando em casa, então, gente, pode arrumar as malas e colocar no corredor. Aliás, eu acho que essa atitude já deveria ter sido feita há muito tempo na equipe do Goiás, porque eu sempre falei aqui, você que acompanha a gente no dia a dia, eu sempre falei aqui que a história do Goiás é 45 pontos. É buscar os 45 pontos para escapar da Série C, porque esse grupo que foi montado esse ano, 2 vezes, um grupo horroroso, um grupo que está longe do otimismo que os torcedores mostraram na reportagem da Tandara. E o Vila Nova voltou a ser o Vila Nova de 3 rodadas atrás. Aquele Vila Nova que morde,
aquele Vila Nova que luta pela bola no campo de ataque, quando o adversário está com ela, aquele Vila Nova que sabe se defender, sabe sofrer. Então foi esse o Vila Nova. O Goiás não adiantou colocar 500 mil reais de bicho, porque é o que eu digo, se eu pedir, de repente, para Tandara cantar igual a Maria Bethânia, ela não consegue, porque não está nela. Maria Bethânia é Maria Bethânia, a Tandara é a Tandara. É a mesma coisa, esses jogadores do Goiás não adianta, você pode colocar coroa de ouro, o baú lá do navio que afundou com ouro, não adianta, porque esse pessoal já está no limite. E limite de comprometimento, que é pequeno, e limite de futebol. O Vila Nova, pelo contrário. O Vila Nova voltou a ser um time comprometido. E durante a semana eu conversava com a Tandara, conversava com o Matheus, conversava com o Breno, que é o nosso produtor, e falava, esse time do Vila Nova tem um bom treinador, não está na hora de mandar o Luizinho embora. E o Luizinho foi lá e deu a resposta. Foi lá e deu a resposta. Aliás, nós tivemos no jogo de ontem alguns problemas depois da partida, inclusive com o Luizinho, né, Tandara? Mais uma vez a gente teve confusão na saída do gramado. É comum acontecer isso, infelizmente, em jogos entre Goiás e Vila, porque na Serrinha as duas equipes saem pela mesma porta, né? A mesma saída que dá acesso aos dois vestiários. Quando o jogo acabou, o Luizinho saiu correndo, é um costume dele, toda vez que o Vila vence, ele sai correndo em direção ao vestiário, ele não abraça os jogadores, nem nada, nem membros da comissão técnica. Ele saiu, tinha uma bola no caminho, ele chutou a bola subiu. E aí ele acaba trombando com um membro da comissão técnica do Goiás e em seguida ele é empurrado por um membro da comunicação do Goiás. Em entrevista coletiva ele foi questionado sobre isso, mas ele desconversou, ele não quis entrar nessa dividida. Outro evento, né, aconteceu com o Emerson Urso, ele acabou sofrendo ali um chute do Edson Felipe, volante da equipe esmeraldina, mas o Edson Urso não fugiu e falou sobre isso em entrevista. Vamos acompanhar. Tava descendo, ele me deu um chute e me deu uma cotovelada, só que a cotovelada não pegou. E ele saiu descendo pro vestiário. Isso é coisa de covarde. Pra mim ele não é homem. Porque se ele faz isso na minha frente, a história é outra. O chute pegou? O chute pegou. O que ele falou? Por que aconteceu a confusão? Não, do nada. Eu tava descendo, normal. Ele pegou, me deu um chute, a cotovelada. Só que eu vi o vulto assim, eu tirei o rosto. Mas o chute pegou. Tem que saber perder. O Thiago Galhardo não entrou como titular, estava no banco de reservas e também não entrou. Eu vou buscar saber o porquê. Por que o Thiago Galhardo, de repente, não entrou, ele que entra sempre. Sei, estranho, né? Bom, vamos ver como é que está a classificação do campeonato. A gente tem o Santos em primeiro com 56 pontos, voltou à liderança nesse final de semana. O Novo Horizontino tem 54 pontos. O Sport com um jogo a menos. O Sport aí pode ser o fiel da balança, hein, gente? 53 pontos. Eu vejo que esses três times aí já pularam 10 casinhas para buscar a classificação para a Série A. O Mirassol, que eu pensava também que já estava classificado, o Mirassol está dando uma vacilada. Está com 50 pontos, o Vila Nova tem 49 pontos, o Ceará tem 48. Eu vejo que esses times aqui, Mirassol, Vila Nova e Ceará, vão disputar uma vaga. Mas o América também tem 48, mas eu não vejo essa força toda no América. Aí vem o Curitiba com 44, o Operário com 43, o Avaí com 43 pontos. O Goiás continua lá do lado da Tandara. Bom, o Amazonas abre a segunda parte da tabela com 42 pontos. O Goiás caiu para a 12ª colocação, agora com 41 pontos. Paysandu é o 13º com 36, seguido pelo Botafogo de Ribeirão Preto com os mesmos 36 pontos. Ponte Preta, 15ª com 35. Chapecoense, o último time fora da zona de rebaixamento, com 34. Abrindo Z4, CRB com 33, seguido pelo Ituano com 31. Brusque é o vice-lanterna com 30 e na última colocação o Guarani com 25 pontos. O Guarani praticamente já está na Série C na próxima temporada. Vamos ver os próximos jogos do Vila Nova? O Vila Nova que já está aí fazendo as contas e esses são os próximos jogos, Tandara. Bom, o Vila recebe o Curitiba no sábado, às 4 horas da tarde. Na semana que vem enfrenta o Amazonas. Estão 2 jogos seguidos em casa. No dia 25 visita o Avaí na Ressacada e no dia 1º de novembro vai visitar o Santos na Vila Belmiro. Na sequência enfrenta a Ponte Preta, depois Ituano, também 2 jogos em casa. E a última rodada é o jogo contra o Paysandu fora de casa. Dá, hein? A gente olhando aqui, a gente vê que pedreira mesmo é só o Santos fora de casa. Dá para de repente passar pelo Paysandu, dá para de repente passar pelo Avaí fora de casa, dá para subir para a Série A. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar da decisão do vôlei também da seleção brasileira, mas a Tandara tem um recado para você.
Ei você caminhoneiro ou frotista, outubro chegou e com ele a super campanha do Biriba Atacadista. É hora de aproveitar descontos imperdíveis em peças e acessórios para caminhões. São até 60% de desconto em uma variedade de produtos. Espelho maçaneta externa DAF XF por apenas R$ 29,90. Moldura farol DAF XF após 2020 por R$ 499,99. Moldura farol de milha DAF XF após 2020 R$ 64,99. Calço PVC emborrachado para roda por R$ 34,90. Farol de milha 9 LED redondo Slim 105mm por apenas R$ 19,90. Protetor quinta roda branca semi-reboque Jost R$ 128,99. Paralama Rondon até 2007, injetado original R$ 99,00. Essas ofertas e muito mais você encontra no Biriba Atacadista. É por tempo limitado, não fique de fora. Venha até nossa loja, acesse biribaatacadista.com.br ou nos chame pelo WhatsApp 62 3091 4545. No Biriba Atacadista, a sua satisfação é nossa missão. Aproveite outubro para renovar a sua frota com os melhores preços do mercado.